Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Simone Silva, professora de matemática, que nesta aula, juntamente com você, estará estudando um pouco mais da nossa disciplina, que é a matemática. Esta aula de número 62 tem como título Navegar é preciso, mas cuidado para não afundar. O nosso objeto de conhecimento, leitura e interpretação de tabelas e gráficos, escala gráfica, análise crítica de tabelas ou gráficos. Pois bem, agora é aquele momento onde você vai procurar um lugar silencioso, onde nada lhe tire a atenção, organize o seu material de estudo, faça todas as anotações possíveis, que isso lhe será útil no futuro. Vamos então à nossa aula. Navegar é preciso, mas cuidado para não afundar. Esse é o título da nossa aula e foi proposital. Nós vivemos em uma era da informática, da conexão, onde nós andamos com o smartphone o tempo todo e atualmente o melhor amigo do homem se tornou quem? Nada mais, nada menos que o smartphone. O dispositivo é de rede de mídias sociais eletrônicas que o deixam antenado sobre todas as possíveis atualizações e até de eventos mundiais. E Deus o livre se esqueceu o celular em casa. O mundo acaba, tem que voltar para buscar. Querendo ou não, o smartphone se tornou um acessório diário. Em 2021, no nosso país, o Brasil, houve um aumento de conectividade 6%, pelo tempo em que estivemos logados. E isso é prejudicial por uma parte, mas se você souber fazer o bom uso, isso também vem a seu favor. Então, esta aula, vem trabalhando um pouco sobre isso. A conectividade, o tempo que estamos conectados e transformando todas essas informações em gráficos, em tabela. Se você observar o nosso infográfico que aparece aqui ao lado, ele vem mostrando o tempo de conexão por faixa etária. Aí, começamos de 12 a 17 e ele vem trazendo aí, por cada idade relacionada, por cada intervalo de idade relacionado, o tempo de conexão. E querendo ou não, você e eu estamos dentro aqui desse infográfico. Fazemos parte dessas informações aqui. Essas informações, elas podem ser transformadas em tabelas ou gráficos. E é o que nós vamos ver agora na continuidade da nossa aula. Então, como nós vimos há pouco aí o infográfico trazendo para nós informações sobre tempo de conectividade de cada idade, agora nós vamos pegar aquele infográfico e transformar em tabela. Mas antes precisamos saber o que é uma tabela. De acordo com o que você lê aí, é a organização das informações, que aqui no nosso caso é tempo de conexão por idade, que também chamamos de dados, em colunas e linhas. Aí pegamos o infográfico e transformamos aí na tabela que você visualiza. Esta tabela aí possui duas colunas, onde uma relaciona idade e a outra tempo no celular. Aí à sua esquerda você vê as idades, aí o intervalo de idades sendo relacionado, e à sua direita o tempo no celular, o tempo que é gasto por cada uma dessas faixas etárias, e fica a pergunta para você. Qual o tempo que está sendo dedicado ao estudo de acordo com essa tabela aí? Se encaixe nessa tabela. Se você estiver aí entre 12 e 17 anos, de 7 horas e 22 minutos, qual o tempo? Quantas horas você está investindo aí no seu conhecimento, na sua aprendizagem? Então, a partir de hoje, você já tem a noção de que ficar muito tempo aí conectado, sem investir em você, sem investir nos seus estudos, é prejudicial. Vamos começar a fazer a diferença. Assim como tabela e infográfico nos informam de uma maneira ali bem resumida, informações, dados, nós temos também o gráfico. E o que é um gráfico? É uma representação visual que nos ajuda a entender melhor as informações.
Quando é que nós mais temos contato com gráfico? Na época de eleição. Época aí quando aparecem resultados de primeiro turno, de pesquisas, né, de Datafolha e por aí vai, aparecem os gráficos nos trazendo de uma maneira bem clara, bem rápida, informações que nós precisamos saber. Mas você tem que estar atento ao seguinte: gráficos têm elementos. Elementos do gráfico, como você visualiza: título. Ele precisa ter um título, ele precisa informar sobre o que se trata, do que ele vem falando. Eixos, sempre posicionados à esquerda e abaixo. E a fonte, onde as informações foram coletadas e pesquisadas. Esses 3 elementos nos trazem confiabilidade ali no gráfico. Estudamos há pouco sobre os gráficos, os elementos dos gráficos, e agora nós vamos estudar tipos de gráficos. Necessariamente aqui 3 tipos, começando por gráfico de colunas. Como você visualiza aí, as grandezas são organizadas no eixo horizontal e os valores no eixo vertical. O que é que vem a ser uma grandeza na matemática? É tudo aquilo que pode ser medido e numerado. E o que é que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com idades e tempo que se gasta conectado. Então, aí, ó, o nosso gráfico de coluna, onde cada coluna representa uma idade, de acordo com a nossa tabela, com o nosso infográfico, e o tempo de conexão de cada uma. É muito comum que se, às vezes, confunda gráfico de coluna com outros gráficos. Não vai ter erro. O gráfico de coluna, ó, você percebe que as colunas estarão sempre em pé. E mais uma dica: horizontal e vertical, porque aqui a nossa definição diz o seguinte, ó, são organizadas no eixo horizontal, horizonte, vertical, em pé. Já o nosso outro tipo de gráfico, que também é muito interessante, é muito importante, é o gráfico de barras. As grandezas são organizadas agora no eixo vertical, estarão em pé, e os valores no eixo horizontal. É por isso que você observa aqui pelo gráfico ao lado que as barras elas estão crescendo agora na horizontal. Por quê? Porque cada idade tem um tempo específico de conexão. O que é interessante você perceber aqui, esse gráfico tem um título, Tempo no celular. O próximo tipo de gráfico, que também é interessante, é o gráfico de setores ou gráfico de pizza. Por que gráfico de pizza? Observe aqui o nosso gráfico. Ele é todo dividido em fatias, como se fosse uma pizza. E, de acordo com a definição, é a representação de dados em forma de fatias, também chamado de setor circular. O interessante, eu acho que você já percebeu aí, é que agora apareceram porcentagens. De onde vem porcentagens se lá no gráfico de colunas e gráfico de barras nós estivemos estudando quantidade? No gráfico de setores, nós podemos usar a porcentagem, mas para isso nós temos que ter o seguinte cuidado, a seguinte atenção. Você tem que ter a ideia do todo. Nós não estamos trabalhando com horas, então todo aí serão 24 horas. Tempo de conexão de cada faixa etária, de cada idade, aí, de cada intervalo de idade. 7 horas, 22 minutos, 6 horas, 4 minutos. Então, se transforma tudo isso para a mesma unidade de tempo, no caso, hora vai para minuto, pega-se 24 horas, se transforma em minuto, e você vem fazendo a divisão de cada tempo ali por idade conectado, dividido pelo tempo total, que você pegou 24 horas e transformou em minutos, que é o tempo total. Então, esses 3 tipos de gráficos são os mais utilizados no nosso dia a dia e que é importante você reconhecer cada um e saber utilizar. Não esqueça, o gráfico de colunas, o crescimento é sempre ali na vertical, até chegar no valor correspondente. O gráfico de barras, o crescimento já vem ali na horizontal. E já o gráfico de setores, nós não usamos mais crescimento de barras, nós já usamos aí a representação por fatias. E não esqueça, cada fatia é sempre proporcional ao valor dado. Não vá sair fazendo a fatia de qualquer tamanho, que isso vai ser um erro. A fatia tem que ser sempre proporcional ali ao valor dado. Então, esses são os 3 tipos de gráfico que nós estudamos aqui. Então, queridos, chegou agora aquele momento que a gente vai fazer uma paradinha, vai relembrar, vai pensar aí no nosso cotidiano. Em alguma situação do seu dia a dia, você já viu, você já usou algum dos tipos de gráficos que nós estudamos aqui?
Estudamos gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de setores. Com certeza o responsável aí pela sua casa vê todo mês o gráfico de colunas, porque a conta de energia, geralmente eles trazem ali o gráfico de colunas para estar relacionando o consumo mês a mês. Quando não é o gráfico de colunas, eles vêm representando pelo histograma, que também é uma representação gráfica. Então, temos aqui 15 minutos de aula. Desses 15 minutos aí dentro do seu tempo de conectividade, é somente isso que você tem dedicado aos seus estudos? Esteja atento, dedique mais tempo, invista em você, invista no seu aprendizado, invista na sua formação, gaste mais tempo estudando. Não se limite somente a esse tempo que nós estamos aqui estudando, pesquise, exercite, pratique, que isso vai fazer toda a diferença. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Vamos agora para o nosso aplicando. Bem, queridos, chegamos agora ao momento do nosso aplicando, aquele momento em que nós vamos exercitar aplicando tudo que nós estudamos aqui na nossa aula. Observe o que a questão fala. Observe o gráfico e responda. Só que antes de vermos qual é a pergunta da questão, bora praticar aqui rapidinho os elementos do gráfico. Qual é o título desse gráfico? O que é que nos informa do que o gráfico trata? Aí, ó. Produção de bicicletas Superbike, esse é o nosso título. Qual é a fonte? Onde foi buscada essas informações? Está aí do lado. Prefeitura de São Paulo, e não tem nem como errar porque já está escrito fonte. Esse gráfico é um gráfico de colunas porque você percebe aí, ó, a disposição delas. E nós temos aí as grandezas dispostas tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. E esse gráfico ele vem tratando de produção de bicicletas Superbike dos meses de janeiro até junho. Agora sim, vamos ver o que a questão nos pede. Qual a diferença entre a quantidade de bicicletas produzidas em junho e em janeiro? Alternativa A, 150. Alternativa B, 100. Alternativa C, 50. E alternativa D, 300. Então, aqui ele quer a diferença. Lembre que diferença está relacionada a uma conta de subtração. Ele quer a diferença entre a quantidade de bicicletas produzidas em junho e em janeiro. Você já tem aí uma sugestão de resposta? Observou o gráfico lá inicialmente? Vamos então ver agora qual é o nosso gabarito. O nosso gabarito é a alternativa A, 150. Mas como que se chegou a esse valor? Vamos ver aí, então, os cálculos, certo? Nós temos aqui que a quantidade de bicicletas produzidas em junho foi de 300. Relembrando lá o gráfico, você percebe que a maior coluna é em junho, 300 bicicletas foram produzidas. Quantidade de bicicletas produzidas em janeiro, 150, porque você vai perceber lá que a coluna de janeiro vai estar ligado ali a quantidade de 150. Como eu disse para vocês, diferença está ligada a uma conta de subtração. Então, a diferença será quantidade produzida em junho, 300, menos a quantidade produzida em janeiro, 150. Efetuando os cálculos, nós temos aí o valor de 150 bicicletas produzidas neste intervalo. Então, aqui nós encerramos a nossa aula e vamos agora às considerações finais. Então, queridos, aqui na aula estivemos aí estudando informações, onde nós estivemos aqui observando com calma o tempo de conectividade da galera aí nas redes sociais, aí em busca de atualizações, plugado na internet. E nós vimos que essas informações no geral, elas podem ser representadas em forma de tabela, assim como também elas podem vir representadas em forma de gráfico. Mas não esqueça, é interessante, é fundamental que tabela e gráfico tenha título e fonte, como eu falei para vocês, para trazer confiabilidade, para você saber do que a tabela, do que o gráfico trata e a fonte onde foi realizada aquela pesquisa. Relembrando que gráfico, nós estudamos aqui 3 tipos. Nós estivemos estudando o gráfico de colunas, como você visualiza aí,
o crescimento se dá até ali o valor relacionado com aquela grandeza. O segundo tipo de gráfico que nós estivemos estudando aqui foi o gráfico de barras, onde você observa ali a forma exata, correta do crescimento de cada barra, e também o gráfico de setores, onde a representação agora não será mais coluna e nem barra. A representação agora se dá por fatias e cada fatia aí vai representar uma porcentagem do total. Então, não esqueça aquela dica que eu sempre dou aí ao final das considerações finais. Anote tudo, faça o seu rascunho, pegue aquilo que você acha mais importante, e na verdade tudo é importante, anote porque isso lá na frente lhe será útil. Antes de sair dessa aula, não esqueça, vá lá, siga Contraturno Digital, se inscreva no nosso canal, você também faz parte dessa história, então não esqueça de ir lá e clicar na mãozinha para cima. Obrigada pela sua companhia, obrigada por esse momento aí de compartilhar a aprendizagem e até o nosso próximo encontro. Forte abraço!